Fala pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando nesse canal agora, não me conhece, meu nome é Cleverson e eu sempre trago conteúdos assim sobre os animais, as plantas e a natureza. E o conteúdo de hoje é a segunda parte de um outro vídeo que eu gravei há pouco tempo, que é sobre as abelhas jataí. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Umas abelhas que muitas pessoas conhecem, não é mesmo? Que está aí nos quintais das casas, mas tem curiosidades muito interessantes. E o vídeo é sobre elas, a continuação deste vídeo aqui, ó, que eu pus há pouco tempo, que chama-se A Defesa Bizarra do Ninho das Abelhas Jataí, parte 1. Por que parte 2 agora? Porque eu descobri o real motivo dessa defesa do ninho delas contra as formigas sanguinárias, conhecidas como formigas douradas. Ficou curioso para saber que tipo de defesa é essa e como elas utilizam essa defesa? Então, vem comigo neste vídeo para descobrir. Muito bem, mas antes da gente começar o vídeo, descobrir sobre essa defesa incrível das abelhas jataí, vou pedir para vocês se inscrever no canal. Isso mesmo. Por que inscrever no canal? Porque se você se inscreve no canal, você vai receber os meus próximos vídeos. Lembrando-se com o sininho ativado, que eu mesmo esqueço. Já ativa aí pra gente o sininho e, claro, já capricha no like, que eu sempre vou trazendo conteúdos assim para vocês. Muito bem, vamos lá. Abelhas jataí versus as formigas douradas. Bom, resumindo, porque essa é a segunda parte, a primeira parte, eu estava numa trilha. Eu vou deixar o link aí para vocês no card, para conferirem lá primeiro, para depois vocês virem nessa segunda parte, se vocês estão vendo essa primeira. Mas, resumindo a primeira parte, eu estava na trilha andando e vi esse ninho na base de uma árvore, estava lá, e falei, ó, o ninho de uma abelha jataí. E eu parei no jataí, porque o ninho estava desse jeito aqui, a entrada do ninho. Cadê a imagem aqui? Vou deixar para vocês, olha para vocês verem. Estava desse jeito, com as incrustações, porque eu estou acostumado a ver ninho de abelha jataí, se você está acostumado também, deixa nos comentários. E eu vendo esse aglomerado de coisas, essas crossas e uma gosma ali, eu falei, que coisa estranha, que coisa é essa? Eu vou gravar sobre isso. Não faço a mínima ideia do que sejam essas coisas. Mas chegando perto, eu vi que tinha umas formigas andando. Essas formigas estavam andando ali, mas algumas estavam grudadas logo na entrada do ninho dessas abelhas. E mortas, obviamente mortas. E abaixo dessa entrada desse ninho estavam mortas também, o aglomerado delas ali, uma coisa bem bizarra, né? Uma defesa incrível. Já pensei, as abelhas estão ali de boa, estão voando para fora, não estão nem aí, e as formigas se lascando. Falei, gente do céu, que interação é essa? Eu quero tentar descobrir. Então, eu gravei o vídeo, beleza, não sabia. Neste dia, por sorte, eu encontrei com um aluno da Universidade Federal daqui de Minas. Ele estava neste local, porque esse local onde eu gravei é no Museu de História Natural de Jardim Botânico da UFMG. Encontrei com ele que ele estava numa exposição que estava acontecendo nesse dia, foi no sábado. Aí eu falei, e ele estava, por incrível que pareça, olha para vocês verem, ele estava falando sobre abelhas. Tinha uma exposição de abelhas nativas, sem ferrão, né? Porque a jataí é uma das abelhas nativas sem ferrão. São abelhas inofensivas e só ajudam a gente, tá? Antes de você, já se você tem medo de abelhas, deixa nos comentários. Essas aqui você não precisa se preocupar, essas são de boa. Aí, enfim, eu encontrei com ele e citei, falei, ó, cara, eu acabei de encontrar numa trilha aqui em cima um ninho e essa estrutura aqui. Eu tinha tirado a foto e tal, mas eu já tinha gravado o vídeo. Aí levei ele lá. Aí ele é um estudante, ele estuda na UFMG, ele está se especializando em abelhas nativas sem ferrão. Não sei se é específico na espécie da jataí, mas acho que é em todas, não tenho certeza. Aí, né, e chegando lá, ele falou assim, eu falei, aí essa estrutura aí e tal, ele disse que isso aí pode ser resina da árvore. Eu falei, não, interessante. Beleza, então depois eu fui embora e tal, e vim procurar na internet. Vou procurar um artigo que não é possível, que tem que ter alguma explicação.
Porque até ele ficou surpreendido. Lógico que ele está estudando ainda e tudo mais, mas é um comportamento que ele viu acho que só uma vez. Essa é a segunda vez que ele tinha visto. Então, pesquisando, eu encontrei este artigo aqui. Eu digitei na internet, primeiro, o nome da abelha jataí, que é a Tetragonisca angustula. Acertei o nome científico. Pra quem está acostumado no canal sabe que eu sempre enrolo com esses nomes. Então, o nome dela é esse mesmo. Tetragonisca angustula. É a nossa amiga, olha ela aí, põe aqui no Google pra vocês verem, a abelha jataí. A nossa amiga jataí. E digitei também este nome porque eu já conhecia essa formiga. A formiga, eu chamo ela de formiga dourada. Mas o nome dela é formiga dourada mesmo. Acertei. Olha, é o nome que eu dei comum para a primeira vez que eu tive contato com esses bichos, porque o primeiro contato que eu tive foi um contato muito agradável. Elas me morderam. Ô, bicho chato. Ela, no sítio onde eu estava, ela sempre tem a carreira dela, ela sempre passa e sempre morde a gente. Bicho nojentinho de chato. Aí, eu peguei o nome científico da abelha primeiro e da formiga, que é Componotus sericeventris. Esse é mais difícil, né? Mas acertei. Aí eu digitei os dois nomes na internet, joguei os dois nomes juntos, científicos, e caí nesse artigo científico, que se chama Handling Stickly, acho que é assim, Stickly, Handling Stickly Resin by Stingless Bees, Stingless Bees Advise Properties of Surface Structures. Em inglês, se você não está acostumado com inglês, significa o quê? É manuseamento, né? Seria um manuseamento de mão, de resina, né? Por stingless. Abelhas, stingless bees, seriam abelhas sem ferrão. Stingless seria sem ferrão. Assim, traduzindo porcamente, né? Propriedades adesivas, adhesive properties of surface structures. Seria propriedades adesivas em superfícies, estruturas, assim por dizer, né? Mas traduzindo aqui, vamos ver o que diz pra gente, o Google Tradutor, manipulação, sim, handling stick seria manipulação, é mais bacana, né? Porque handling seria uma coisa com a mão, né? Então seria manipulação de resina pegajosa por abelha sem ferrão, propriedades adesivas de estruturas superficiais. Quando eu vi o título, eu falei, poxa, cheguei no que eu queria. Então eu estava doido para saber qual que era o tipo de... que estrutura que era aquela que elas estavam usando para adesivo que estava colando nas formigas. E cheguei nesse artigo incrível que eles fizeram como pode dizer, eles pegaram abelhas, as jataí, né? Que não só elas, acho que ele usou mais, ele usou a abelha jataí mesmo. Essa abelha jataí e a formiga dourada. Quer ver, ó? A superfície da mandíbula de Tetragonisca angustula, né? E o trocânter de Componotus sericeventris. Ou seja, então é a abelha jataí com essa formiga dourada específica. Eu falei, achei o artigo, né? Você vê, olha como é que a ciência é incrível. E aqui ele diz uma coisa muito interessante. Olha pra você ver, muitas espécies de abelhas sem ferrão, como a abelha jataí, né, coletam resina para a defesa de seus ninhos contra invasores como as formigas ou abelhas cleptobióticas. Aí sim, olha pra você ver, invasores, não sei o que essas formigas estavam querendo lá. Isso aqui ele não diz. E abelhas cleptobióticas seriam abelhas tipo parasitas, que tentam invadir esse ninho dessas abelhas jataís para se aproveitar ali talvez, as pulpas. Tem abelhas que são parasitas mesmo. Aí ele diz aqui, ó, pequenas porções de resina são aderidas nos corpos e extremidades dos invasores, causando a sua imobilização. Então, você vê, a resina usada como forma de defesa. Olha que incrível. Observe-se que a resina é removida com facilidade das mandíbulas das abelhas. Ou seja, aquela resina, essa resina que está aqui, as abelhas conseguem tirar facilmente com as suas mandíbulas. Não grudam nelas. Por isso que elas ficam de boa. Já ao contrário, nas pobres formigas, elas se lascam muito bem. Aí,
mas cola fortemente na cutícula dos invasores. Ele dizendo aqui, foi testada, ele teve uma hipótese, esse que eu achei interessante, foi testada a hipótese de que a resina adere menos nas mandíbulas das abelhas sem ferrão do que na superfície dos invasores devido a estruturas especiais e de superfície ou a propriedade adesiva dessas estruturas. Aí ele diz, as superfícies das mandíbulas das abelhas e das formigas foram estudadas por microscópio de varredura eletrônica. Eles analisaram esse microscópio de varredura eletrônica, ele tem umas imagens muito chiques. Olha aqui para você ver. Vou deixar aí na imagem. Eu posso deixar o artigo, né, científico na descrição do vídeo, o link para vocês conferirem lá depois de uma forma completa. E aqui, só para mostrar rapidamente o que seria esse microscópio de varredura. Ele analisa perfeitamente a estrutura ali, bem pequena, mas tem uma imagem muito top. Olha para vocês verem. Fica desse jeito aí. Aí eles analisaram para medir as suas propriedades de adesão. Ou seja, da abelha jataí, né, das mandíbulas da abelha jataí e as pernas, né, das formigas. Superfícies selecionadas foram montadas em um alfinete de vidro e retiradas de uma ponta de vidro coberta com resina. A deformação do alfinete de vidro indica forças de adesão operando entre resina e a superfície selecionada. O valor absoluto da força é calculado através da rigidez do alfinete. Foi observado que a resina adere mais à mandíbula da abelha, com a superfície lisa, do que no trocânter estruturado das formigas. Olha para vocês verem. Então, essa resina, ela não se fixa nas abelhas. Olha que interessante. Aí ele tem uma nova hipótese, que cita no final, uma nova hipótese a ser testada, diz que as abelhas lubrificam as mandíbulas com néctar ou mel para reduzir a adesão da resina temporariamente. Mas isso é uma hipótese. Isso daí pode ser, talvez tenha um outro artigo futuramente, que esse artigo é de 2013. Já tem um tempinho, hein? Mas talvez eles vão fazer com essa nova hipótese. Achei interessante. Então eu fiquei pensando, como que essas abelhas conseguem manipular essa resina para elas não se grudarem, para deixar a resina aqui. Cadê a foto? Cadê aqui? Essa resina ficar ali na entrada, na parede da colmeia, para servir de armadilha, para capturar não, né? Para matar as formigas e elas não se grudarem em si. Então, ali ele disse no final que talvez elas usam mel ou néctar, né? O néctar ou mel, como temporariamente deve pôr na patinha dela ou na mandíbula, pega a resina, coloca aí e não gruda. Você vê, o bicho, como eu sempre falo isso, falo isso com todo mundo, os animais, a natureza está aí para mostrar pra gente. Muitas coisas que o ser humano criou foram baseadas na natureza. Tá aí. Olha pra você ver, um bicho inteligente, ele usa isso como uma forma de defesa, a resina daquela árvore. Olha pra você ver que interessante. E essas formigas, eu pesquisei por que diabos elas têm essa competição, né? Seria uma competição. Porque as formigas estão querendo, o que elas estão querendo ali dentro da colmeia, né? Dessas abelhas já tá aí. Mas eu pesquisei sobre essas formigas, elas são o quê? Elas têm disputas com essas abelhas por recursos. Sejam ele néctar, né? Mais possivelmente o néctar, né? Por recursos. Acho que não só o néctar, deve ter outras coisas. E elas usam elas como defesa, entendeu? Para que é uma forma de, como dizer, uma interação ecológica de competição, de recursos naturais ali, recursos para se alimentar, né? Então, essas abelhas usam essa forma de manipulação de resina, né? Como diz aqui no título, né? Manipulação de resina pegajosa, para imobilizar, para afastar a competição das formigas, para elas ficarem somente com os recursos do néctar, das flores, ou coisa do tipo por perto. Olha para você ver que coisa interessante, um mundo em miniatura, que estava ali nos meus pés, como vocês viram lá no início, que eu citei, que tem a primeira parte. Não esquece de assistir, que eu mostro isso ao vivo para vocês, que como a natureza em miniatura, que passa tão despercebido nos nossos pés, está em uma guerra ferrenha, em uma guerra frenética, né? A luta ali pela sobrevivência de cada um. Olha que interessante.
Pois é, meus amigos. Depois, vou deixar aí na descrição, como eu disse, esse artigo que eu achei, que é da Análise da Academia Brasileira de Ciências, Annals of Brazilian Academies of Science, que são dos autores Marcos Gaster, Lúcio Campos e Dieter Hitchman. Hitchman, será que é daquele jogo Hitchman? Brincadeiras à parte, agradecer aos pesquisadores por esse artigo, apesar que já tem de 2013, né? Eu descobri isso agora, se talvez ele um dia eles verem esses vídeos. Agradeço aos pesquisadores pelo artigo científico muito bem elaborado e muito bem estudado. E tomara que eles tenham feito outros depois, talvez ainda não fizeram, sobre essa hipótese, né, do néctar e ou mel que as abelhinhas usam para não se grudarem nessa resina. Muito bem. Então, meus amigos, se você chegou até aqui nesse vídeo, você vai caprichar no like. Deixe seu dedo no like. Inscrever-se no canal, se não é inscrito, que vai receber os próximos vídeos, hein? Com o sininho ativado. Inscrever-se e o sininho de combo recebe os próximos vídeos aqui do canal. Tá bem? Então, eu achando coisas mais interessantes assim para vocês, eu vou trazendo. E claro, sempre com um artigo científico para dar uma explicação melhor, né? Porque nem eu mesmo sabia. É uma primeira vez que eu vi esse comportamento em abelha jataí. Tudo bem? Deixe nos comentários o que achou e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de abelhas e querem saber mais sobre elas. E se tem medo também, elas não causam problema nenhum, beleza? As abelhas nativas sem ferrão só ajudam a gente. Fechou? Então, eu vou ficando por aqui com as minhas amigas abelhas jataí, com a sua defesa incrível. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.